Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma semana aqui para gravar o Arquipapo e hoje sem a Renata, no caso, Sem a né? Renata. Ela não pôde comparecer. Então eu sou o Cazu, Eu sou o Gabriel e a gente tem um convidado hoje. que é o Heron Costin. Tudo bem, pessoal? E a gente tá aqui hoje para falar sobre um assunto que foi bastante pedido, que é sobre os concursos de arquitetura. Vamos lá? Então hoje a gente vai, como o Gabriel falou no início ali, a gente gostaria de falar sobre concursos de arquitetura e o Estúdio 41, que é o escritório que o Heron é sócio, é um escritório que assim, ficou bem reconhecido, né, e por participar bastante de concursos. E assim, participam bastante de concurso e ganham concursos, né, que é uma coisa que nem todo mundo consegue. Então, e assim, tanto tirar primeiros lugares, quanto segundo, terceiro, menções, né. Então, e eu acho que é um escritório que tem um foco bastante nessa parte de concursos. Também tem um concurso que é bem emblemático também, que é o concurso da Antártica, né? Que, enfim, o Estúdio 41 foi o ganhador, e aí foi o responsável por fazer todo o projeto executivo. Então, assim, Heron, na verdade, no começo, conta um pouco da tua história, como que você se formou, quando, e também, talvez, como que você... Enfim, você é um dos fundadores também do Estúdio 41, como que começou o escritório, assim? Bom, bacana primeiro agradecer o convite aí, é sempre uma oportunidade muito bacana de compartilhar um pouco da nossa história com o pessoal. Então, o Estúdio 41, na verdade, ele oficialmente tem esse nome, enfim, e é um escritório consolidado desde 2011, mas essa história, inclusive com os concursos, vem de muito antes, né? Então, acho que dá para citar um pouco aqui o Emerson, que é o nosso sócio mais velho, né? Antigo, digamos assim. Um abraço para Emerson. Mas não tão mais velho assim. Enfim, ele se formou em 97 lá na Federal e também... Aqui do Paraná, né? Da Federal do Paraná, isso. E então ele tinha também, desde da formação acadêmica e logo depois que se formou, essa vontade de fazer concursos. Então ele tinha lá o seu grupo de pessoas com quem ele fazia concursos, inclusive depois ficou consolidado com um escritório chamado Tectônica, que eles ganharam alguns concursos. Uhum. A Procuradoria Regional da República, lá em Porto Alegre, é um projeto deles, é uma obra que foi concluída há alguns anos. Os CREAs de Maringá e Apucarana. Sim. Então eles eram um grupo que focava nisso também. Eu sou o segundo mais velho, né, do escritório hoje em dia. Então, vocês são em quantos lá, só para... Hoje em dia somos em 5 sócios. 5 sócios, tá. Todos formados na Federal do Paraná em épocas diferentes. Em épocas né? diferentes, que é o que acaba trazendo muita diversidade também para discussão, né? E renovação de repertório, enfim, tem os estagiários que são mais novos também. Mas enfim, aí eu me formei em 2005, o Emerson em 97, e ele estava se desfazendo desse escritório que... Enfim, por questões diversas, e o meu escritório também, que era o Ocar Arquitetos, que eu também... que era com o Matheus, com o Sax, né? Isso. E tipo, todo mundo foi embora, né? Os caras foram pra São o pessoal foi tentar a vida em outros lugares, né? Mas enfim, e aí a gente, por motivos de um concurso específico, o grupo dele se desfez, o nosso se desfez, e a gente acabou se encontrando e fez um primeiro concurso que era o Sebrae de Minas Gerais, se não me engano. Eu acho que era esse, o Sebrae de Minas Gerais, se não me engano, ou a Sebrae de Brasília. Um desses dois. Mas foi um primeiro contato meu com o Emerson, né, que são os dois mais antigos. Enfim, e aí muita gente, como nessa época a gente fazia concursos em finais de semana, ou... após o expediente, de noite, né? Sim. Não tinha muito horário fixo, não tinha um local fixo, a gente ia sempre alternando as equipes e sempre tentando. Então, a gente passou muitos anos... Vamos dizer, tipo, todo mundo tinha um trabalho fora o escritório Sim, com certeza. Essa coisa do concurso era para tentar angariar clientes mesmo, porque a gente não nasceu aqui em Curitiba, não tinha muitos contatos, enfim, essa coisa do mercado de trabalho lá no início dos anos 2000 era bem complicado. Sim. Né? O mercado super estagnado, né? Principalmente no ramo da construção civil, da arquitetura. Então era uma tentativa de angariar principalmente trabalhos mesmo, mas também uma oportunidade em paralelo para pesquisar muitos temas que a gente não teria
oportunidade se não fosse através de concursos, né? Aham. Que a gente dificilmente seria comissionado ou contratado diretamente para fazer desses temas tão diversos que a gente acabou explorando ao longo desses anos aí. E aí, com o passar do tempo, né, um primeiro concurso que a gente ganhou, que foi esse da FEComércio, a nova sede administrativa da FEComércio Sesc Senac do Rio Grande do Sul, foi o que acabou consolidando o escritório em 2011. E nessa época, o João e o Fábio, que eram estudantes, eles se formaram em 2010, eles vinham fazendo alguns concursos como estudantes com a gente, e um primeiro concurso que a gente fez com eles já formados foi esse, a gente acabou ganhando, então os 4 sócios originais foram esses. Né? Se uniram em função de... eu, o Emerson, o Fábio e o João, e o Dario também, que era um outro arquiteto que fazia concursos conosco e ficou sócio durante muito tempo do escritório e que acabou também recentemente saindo da sociedade e dando abertura agora para na verdade, sim, o Martin, que é o último sócio que foi incorporado ao quadro aí do escritório, ele se formou recentemente, acho que em 2016, se não me engano. Então, mas ele desde sempre fez concursos conosco, até ele era estagiário não, estudante, enquanto a gente fez o concurso da FEComércio, e depois acabou virando sócio. Então são gerações muito diversas, a gente tem isso como algo positivo, né? Ter visões diferentes, assim, e acabamos nos unindo para essa questão de fazer concurso, mas por não ter outra opção também no começo de carreira, assim, para tentar angariar outros projetos, enfrentar novos temas e essa coisa da pesquisa que a gente sempre gostou, né? Enfim. Você falou uma coisa interessante, que no começo, vamos dizer, todo mundo tinha outro ganha-pão, né? Porque realmente o concurso é uma coisa assim que você tem um esforço muito grande antes de você conseguir começar a ganhar o dinheiro, né? A ter um retorno, né? Retorno, né? Qualquer concurso que você faça, você tem um grande esforço para você fazer participar do concurso, né? É uma coisa incerta, né? Você pode não vir a ganhar, assim. Então, acho que a persistência é um grande fator aí pro sucesso, talvez, do escritório, né? Com certeza. A imensa maioria dos concursos que a gente tenta, a gente perde. E dos que a gente, é interessante você falar isso, lógico. E dos que a gente ganha, nem todos são contratados, né? Por exemplo, nessa história, a gente até estava fazendo as contas outro dia, nesses 6 anos de escritório, que a gente completou recentemente, a gente tentou em torno de 30 concursos e ganhamos 6 primeiros lugares com 4 contratações. Então, teve 2 contratações que são dos centros de exposições para as cidades de Cabo Frio e de Nova Friburgo, que a gente ganhou o primeiro lugar e acabou não sendo contratado. Isso é uma pena, porque mobiliza muitas equipes do Brasil inteiro, né? Um concurso normalmente tem aí uma média no Brasil, sei lá, de 50 participações, mas claro que isso varia muito de acordo com a complexidade e com o tema do concurso, mas mobiliza muita gente e para você, né, ter toda essa esperança, expectativa de que se ganhar vai ser contratado e muitos acabam tendo esse mesmo desfecho aí, de não haver contratação ou a obra não chegar a acontecer, enfim. Desses 4 que vocês foram contratados, eles foram executados? Ou estão em execução, não sei? Olha, tem... Esse primeiro, né, da sede da FEComércio Sesc Senac Rio Grande do Sul está em obras. Então, é previsão do término da obra para março de 2018, do ano que vem. Aliás, março de 2019. A Estação Antártica também está em execução, com previsão para o mesmo mês, aí, talvez as 2 obras se inaugurem no mesmo período, se tudo der certo. E os outros 2 concursos são mais recentes, que são os da Operação Urbana Consorciada do Subsetor A1, na Água Branca, de São Paulo. Esse é um projeto que a gente concluiu. Na verdade, ainda tem algumas etapas que a gente está executando, posteriores aí de aprovação, mas o projeto já está entregue. É um nível de projeto básico, né, que foi para esse concurso, e ele tem previsão para uma licitação agora, talvez até o final do ano, parte desse concurso aí já seja posto na rua. Só para mas é uma intervenção bem grande, né, na cidade de São Paulo, bem tanto em termos habitacionais, de mobilidade, exatamente. Enfim, talvez depois a gente possa falar especificamente de cada um deles, do que cada um a remonta, mas só para... A gente acabou sendo contratado, então, desses, e tem um outro que a gente acabou de assinar o contrato, que é o último que a gente venceu, acho que agora em outubro do ano passado, que é o do Pôr do Sol, lá no Distrito Federal, na Ceilândia. Que é um setor habitacional, também, né? Também é um tema que acabou nos últimos anos sendo bastante recorrente, assim.
mas também essa coisa de tentativa e erro, assim, a CODAB, que é um órgão que cuida dessa questão da habitação lá no Distrito Federal, apostou nessa fórmula aí de contratar através de concursos e foi muito bacana, assim. Então a gente participou, eu acho que de uns 9 concursos que eles fizeram até ganhar esse último aí, que foi o 10º, se não me engano. Mas é muito importante isso de você tentar, porque os outros temas, por exemplo, desse concurso específico, eram habitações, né, ou um determinado lote para um determinado prédio de habitações, outro era unidade básica de saúde, o outro era para escola de ensino fundamental. Enfim, a gente foi tentando vários desses temas que nesse último concurso compilou como um todo, porque aí eles, né, o programa de necessidade tinha, além desses equipamentos públicos, além das habitações em si, das unidades habitacionais, então tudo isso em um único concurso que foi o maior que eles já lançaram, assim. Entendi. Então a gente foi tentando e foi perdendo, né, nos outros e acabou tendo mas essa... é o que você falou no começo lá, vocês até começaram com esse interesse de estudar novos programas, né, e como que a arquitetura funciona em diferentes instituições e tudo. E no final das contas é isso, né? Vocês, de tanto fazer os diversos temas ali, acabaram... convergiu, né? Para que nesse concurso vocês tivessem a ciência desse programa, né? É tentativa, erro, tem que lutar, né? Não desistir, aprender com erro também, ter muito senso crítico para ver onde que errou, né? E ter essa humildade, erramos aqui, precisamos melhorar nesses determinados aspectos e não deixar de tentar, assim. Então, uma curiosidade que eu tenho bastante, assim, você comentou que ganharam 6 concursos e 2 que vocês assinaram os contratos, né? Mas eu imagino que talvez possa ter um pouco de diferença entre os tipos de contratos. Imagino que talvez tenha um contrato só de projeto arquitetônico, um que seja projeto arquitetônico e contratação de complementares, outros que seja compatibilização, um que vocês recebem toda a grana e daí vocês dividem do jeito que vocês quiserem, ou como é que quais são os tipos de contratos assim que vocês chegaram a assinar? São 2 mais comuns, assim. Um deles é só o projeto arquitetônico, que foi o que aconteceu na FEComércio. Na verdade, o projeto arquitetônico e a compatibilização, né, esse gerenciamento dos complementares, mas a gente não fazia a contratação direta dos projetistas complementares. Isso foi feito por licitação que aconteceu até posteriormente, feita pela própria FEComércio, no Rio Grande do Sul. Em outros casos, por exemplo, da Estação Antártica, a gente recebeu um contrato global que incluía entregar todos os projetos complementares, todas as engenharias também, compatibilização e coordenação de todos os projetos. Então era um projeto que a gente ganhou o concurso de arquitetura e depois acabou escolhendo a empresa que nos auxiliou nos projetos complementares. Essa autonomia de... Mas no primeiro exemplo, daí, tipo, naquele primeiro modelo de contrato, vocês fazem a compatibilização? Sim. Normalmente é projeto de arquitetura e compatibilização. Embora a gente não contrate os complementares. E na verdade, os outros 3, aí então o da Antártica, o do Porto Sol e do Água Branca em São Paulo, foram feitos por a contratação global. Então a gente também entregou os projetos, ou vai entregar também as engenharias. Tá. Engenharias e complementares, né? São outras. Sim. Infraestrutura urbana, nesses que são de projetos de mais... São lado multidisciplinares de urbanismo aí, também. Né? E uma coisa também, assim, eu imagino que a participação do concurso comece também na escolha do edital que vocês vão participar, né? Até me chamou a atenção um concurso especial no ano passado, que eu achei absurdamente baixo o prêmio que eles estavam pagando, assim, não o prêmio, mas enfim, o valor do contrato depois para fazer os projetos executivos. Eu falei, cara, com a minha experiência, eu não sei como fazer isso, não sei como contratar os profissionais para fazer os projetos complementares com valor desse, assim. Então, tipo, como é que é a análise do edital? Assim, vocês veem, evidentemente, qual que vai ser o valor depois para a contratação de todos os projetos, mas também tem a questão, assim, talvez, de vocês olharem qual a viabilidade de vocês virem a vencer, assim, né? Até para não entrar numa furada, de repente, Exato. né? Assim, tem órgãos, por exemplo, o IAB, né, os diversos IABs regionais do Brasil, que são muito competentes e confiáveis na elaboração dos concursos. Inclusive no quesito de elaborar até a minuta do contrato já exposta
junto com as bases, né, para você avaliar antes como vai ser. Você já faz o download e já consegue fazer essa avaliação de antemão. Então, são concursos mais sérios, mais bem organizados. Ou de outros órgãos, por exemplo, da CODAB lá do Distrito Federal. A gente sabe que, por tradição, são concursos sérios e que contratam e que remuneram bem os projetistas. Já tem outros que são muito estranhos, assim. Tem alguns que a gente olha e tem alguns que são só de ideias, que pode ou não vir a ser executado. Então, a gente acaba evitando muitos desses. Então, vai da análise do edital, vai da análise do contrato, quando esse já é disponibilizado, e acreditamos que deveria ser, por uma questão de transparência, né? Você envolver tantas equipes, o mínimo que você deveria fornecer essa coisa de você saber o que vem depois, né? Já ter alguma consciência, até para viabilização financeira, ou quando a gente precisa subcontratar outros escritórios, né, de engenharias, por exemplo, a gente precisa saber se o valor contempla aquilo. Né? Então, e também senão acaba não sendo viável. Embora a gente vive num país que faz muito pouco concurso de arquitetura, né? Pois é. Então, sei lá, uma média aí de 10, 12 concursos por ano, você acaba precisando entrar na maioria deles por falta de opção, assim, né? Inclusive, esse é um tema bastante interessante até a gente dentro do escritório está envolvido numa campanha agora que é para que a Prefeitura de Curitiba contrate obras públicas através de concursos, né, de arquitetura. Genial. Porque é uma modalidade de contratação muito difundida, né, nos países do primeiro mundo, assim, enfim, e a Unesco recomenda que todos os países de terceiro mundo contratem obras públicas através de concursos de arquitetura, ou se a gente pegar um comparativo bem desigual entre a França e o Brasil, por exemplo, lá na França tem uma média de 1.200 concursos por ano, assim. Caralho! Toda obra pública que custe mais de 135 mil euros tem que ser obrigatoriamente contratada através de concurso público de arquitetura. Então, a bandeira, assim, e é muito democrática, é muito... a gente, enquanto estudante, você pode ser um recém-formado e fazer uma proposta que pode ser premiada, sabe? Sim. Então, é uma coisa... O anonimato garante isso também, né? De você ser julgado de igual para igual com qualquer proposta. Sim, exatamente. Assim. E a gente sabe, assim, a maioria dos concursos ele acaba dando um resultado bem coerente e o primeiro lugar realmente merece a vitória. Tem alguns assim que a gente desconfia também, né? Mas não vou comentar aqui. Não, e se você for ver, tipo, pelo mundo, tá cheio de exemplo de obras que a gente estuda que foi fruto de concurso, né? Não, e eu até acho que assim, tem uma ajuda no desenvolvimento da própria arquitetura, né? Porque um concurso, digamos assim, entre aspas, é um momento também um pouco de uma arquitetura mais romântica, né? Ou, assim, que você pode explorar novas ideias, enfim, seguindo os parâmetros de edital e tal, mas de explorar novos materiais, eu acho que isso também ajuda no desenvolvimento da própria arquitetura. Porque são edifícios que dificilmente você teria essa oportunidade, e às vezes com clientes muito restritivos e tal, e o concurso eu acho que ajuda muito na evolução, tanto da arquitetura quanto na discussão daí urbana, de melhoria das cidades, etc. Né? Até é engraçado que a gente teve um episódio que a gente gravou sobre o Renzo Piano, né? E no concurso pro Centro Pompidou, eles falaram que eles olharam de antemão quem seria o júri, e eles falaram, cara, esses caras são muito quadrados, vamos barbarizar, a gente vai perder mesmo esse concurso, vamos barbarizar e os caras ganharam, assim, né? Vocês já chegaram a fazer uma análise de quem vai ser o júri, qual linguagem que vocês vão usar pro concurso? Faz parte, assim, você... Também, os concursos que são mais sérios, eles divulgam quem vai ser o júri antes, né? Tem outros que são muito esquisitos, que mudam o júri no meio do processo, ou até mesmo eles falam quem vai ser o júri até depois da entrega, assim. É muito Olha complicado. Quem avaliou. É muito complicado. Mas os que são mais sérios, assim, já expõem de antemão quem vão ser os jurados e a gente acaba levando em dando uma olhada, assim, com né? certeza. Não que isso vá direcionar uma outra coisa, mas é sempre bacana ver. Isso acaba dando, na verdade, legitimidade para o júri, quando tem nomes de peso. E é fundamental também reforçar que essa coisa de você conseguir propor boa arquitetura, porque os seus clientes, digamos assim, que são os jurados para quem você está apresentando, são arquitetos. São pessoas do meio e que vão valorizar um bom projeto, diferente do cliente que é só um investidor financeiro que não tem muita
pode não ter muita noção de boa qualidade, né, de projeto. E concursos internacionais, vocês já participaram? O concurso da Estação Antártica ele foi aberto, né? Ele foi dito internacional, embora tivesse que ter um arquiteto brasileiro, né? Mas a gente tentou alguns sim. A gente tentou do Guggenheim Helsinki, inclusive com o pessoal da Arqueia, que é um escritório super bacana, amigo nosso aqui de Curitiba. Esse concurso, inclusive, foi o maior da história. Esse teve 1.715 entregas. Cara, eu vi isso também. E no ArcDaily, tipo, os caras iam lançando toda semana, tinha um pacote de 50 projetos. Foi uma loucura. Não dava conta. Isso aí era entrega física na Finlândia. Então a gente teve que contratar um pessoal lá para imprimir os projetos, para colocar nas pranchas rígidas, embalar e entregar pra gente lá. É uma loucura, né? Eles poderiam construir o museu inteiro só com as pranchas que eles... Que isso assim, mas é até uma coisa que não se faz mais muito, né? A prancha, manda tudo em arquivo digital. Não, a gente prefere... Então, tem muitos concursos de entrega digital que facilitam muito a nossa vida. Por exemplo, ano passado a gente deixou de entregar um concurso porque os Correios estavam... Quer dizer, a gente entregou para os Correios, o Correio entrou em greve e não chegou a nossa proposta. Não chegou nem a ser julgado. Então os Correios que avaliaram daí. Olha... Enfim, seria bom se fosse concorrência para os Correios, né? E foram ali 3, 4 semanas de trabalho perdido por causa dessa questão da entrega física. Nossa, que merda. Então, mas a entrega digital é super boa, né? Você faz o upload lá do arquivo, enfim. Tá entregue, né? Porra. O concurso do Pompidou tinha sido o segundo com maior número de entregas da história, com 681, se não me engano. Então... Mas ainda nisso dos concursos... então a gente não ganhou nada, né, no do Guggenheim Helsinki. Inclusive é uma pena porque me parece que eles estão... Não foi muito adiante o processo de execução do projeto lá. A gente tentou recentemente também um do Centro Antártico do Chile, também não ganhamos nada, mas sempre que surge algum interessante a gente tenta... Pô, legal, mas com tipo Norman Foster, né? Sei lá, Renzo Piano. É mais complicadinho, assim, mas é aquela coisa, se não tentar, não ganha. Não, exatamente. Não, e entra na questão da igualdade, né? São anonimatos e tal, né? Imagino que um concurso na Finlândia deve ter um critério, né? Assim, não deve dar treta, eu imagino. Eu imagino que não. Ou menos, né? Sei lá. Não sei. Mas deve ser interessante também essa questão do anonimato, quando você... De repente você desponta lá, nem que seja com uma menção honrosa, e depois você vai ver os escritórios que participaram, e são escritórios, sei lá, tipo, conhecidos, que você admira fora, assim, né? Não, com certeza. Isso aí quando a gente estava na universidade mesmo e começou a ver isso de fazer concurso de estudantes também, a gente pegava as revistas Projeto e... algumas internacionais também que divulgavam concursos e estavam lá sempre nomes. Isso do Renzo Piano também nunca parou de fazer concurso, ou os escritórios recentes, né? O Big continua fazendo concurso. Então, é uma coisa que faz parte de vários escritórios e é uma... Não sei se a gente vai conseguir se livrar um dia disso. Gostaríamos muito de ter muito mais contratações diretas, mas acaba sendo ainda hoje em dia uma necessidade. Sim. Mas isso de encontrar o pessoal conhecido é bacana. Assim, nosso primeiro concurso, né, pessoalmente, enquanto a gente estava lá no escritório OCA, que a gente fez enquanto profissionais, foi logo depois de formado o Paço Municipal de Hortolândia. A gente tirou 3º lugar, em 2º lugar tirou Andrade Moretim. Porra. Então a gente já foi lá na premiação, conhecer os caras, assim, né, o pessoal que é super conceituado lá, né, em São Paulo, enfim. E é bacana, assim. Enquanto estudantes, também em 2005, se não me engano, a gente tirou menção honrosa num concurso que era acho que era prêmio pré-fabricados, alguma coisa assim, de concreto. Sim, né, sim. Esse eu participei, então, esse as minhas frustrações. Mas esse a gente também nunca chegou a ganhar primeiro lugar num desses. Mas, enfim, só no júri, por exemplo, tinha o Mário Bizero, que era de São Paulo, que também é um arquiteto bem conceituado, que estava no júri e depois da premiação ele falou assim, olha, para mim, a proposta de vocês deveria ganhar. Assim, olha, que legal. É muito bacana, isso aí incentiva muito. Porra, então, vai pra casa com um sorrisão ali, né? Vai pra casa, fica mais 5 anos tentando até que você ganha um primeiro concurso.
Essa questão do concurso pro estudante de arquitetura ou pro recém-formado, assim, deve dar uma sensação, assim... Eu participei também de alguns e também só me frustrei, né? É por isso que a gente chamou o Heron, cara. Por isso que a gente não tá fazendo só nós, né? Mas é uma questão, assim, que assim, você pensa... Porra, no mundo, no mercado, você depende de muitas convergências de forças pra você conseguir um trabalho, né? Quando você tá no concurso, assim, dá uma sensação de que, pô, só depende de mim, sabe? Vamos... Né? Mais ou menos assim, né? Tipo, porra... Se eu me esforçar aqui, se eu for um cara... Mas não é fácil. Mas não é fácil. Não, só pra não perder o gancho que você falou do Mário Biselli, né? Eu até fui numa palestra dele e ele uma vez soltou uma frase, só pra polemizar aqui, mas ele falou o seguinte, olha, concurso público de arquitetura, de projetos, não é para jovens arquitetos. Ele falou, olha, isso é uma coisa pra você que já tá formado há uns 10, 15 anos, que já tem uma maturidade e tal. E daí eu falei, porra, mas peraí, né? Eu, assim, na minha humildade, desculpa, Mário Biselli, mas... Falei, porra, é uma oportunidade tão boa para um jovem também, para apresentar o projeto, para trazer novas ideias e tal. Enfim, não sei o que você acha também dessa... Enfim, sobre participar ou não, vale qualquer idade, como é que você acha isso? Eu acho que deveria ser o mais... ter a participação no máximo de arquitetos ou até estudantes, né, participando de equipes o possível, assim, para você ter justo essa diversificação, tanto dos mais antigos quanto dos que estão chegando agora. E... O concurso do Pôr do Sol, esse que a gente ganhou em outubro agora, foi muito interessante, porque foram 3 equipes aqui de Curitiba que tiraram as 3 primeiras colocações. Assim. Pois é. Então, em terceiro tirou o pessoal da Grifo, também, escritório amigo nosso, super bacana aqui de Curitiba. Em segundo lugar, tirou uma equipe que são arquitetos que se juntaram e dos quais 4 deles são ex-estagiários nossos, assim, que acabaram de se formar, então... Pô, vocês criaram concorrentes, cara. Mas isso que é o bacana, Lógico. É você diversificar e não ter medo, porque esse concurso é um dos maiores da história do Pôr do Sol. É um terreno de 42 hectares, 420 mil metros quadrados, que envolve muito uso misto de habitações, comércio, equipamentos públicos, área de urbanização, sistema viário, então é muito complexo. Então o pessoal encarou esse tema e teve um número muito pequeno de entregas, né? Acho que foram 23 ou 24 entregas do Brasil inteiro, porque existem concursos que o pessoal, eu acredito que acaba nem tentando devido à complexidade. Assim. Sim. Não, e até para você apresentar isso daí numa escala, sabe? Tipo, a linguagem que você vai usar na apresentação já é diferente de você fazer um prédio solto, assim, né? Exatamente. Daí vai um pouco mais da experiência, assim, também, de ver quanto tempo você demora, qual é o nível de... A maioria dos concursos diz que é em nível de estudo preliminar ou volumétrico, assim, mas daí você tem que ter o tato ali para ver o que você desenvolve mais, o que você pode deixar subentendido da sua proposta, enfim, o tempo necessário para a apresentação. As pranchas mesmo limitam a quantidade de informação que você pode colocar, né? 8 pranchas na média, assim, normalmente é o que os concursos pedem, então você já acaba até passando uma manha aí pro pessoal que vai tentar essa primeira vez, você medir na prancha o que cabe antes de passar a produzir coisas e jogar a coisa fora no final do processo, né? Então tem também isso. Cara, isso que eu ia até comentar aqui, eu escrevi isso, porque assim, eu participei de um concurso, eu participei de um concurso com vocês, que foi o projeto do Porto Olímpico, no Rio de Janeiro. E fazendo um parênteses até sobre concursos com tretas, esse até rolou tretas aí, mas quem quiser pesquisa depois. Mas era pra... Do vencedor, não da nossa equipe. Não, do vencedor. Mas o... Pô, não vai falar a treta mesmo? Não pode? Cara, não pesquisa lá. Foi bem estranho mesmo. Mas assim, era um puta projeto, e era um projeto pra revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, principalmente pras Olimpíadas, enfim. Tá, mas você participou na equipe deles? Isso, aí tinha o Estúdio 41, que, né, sempre participa... Não era estúdio ainda. Não era estúdio ainda? Em 2010 a gente só... Éramos amigos ainda, éramos amigos. Cara, então fazendo o concurso. De maluco mesmo, o Alexandre e a Thaís, né, do Saboia Ruiz, participaram conosco, o pessoal do F0, foi uma equipe, me perdoa alguém se estiver esquecendo aí, teve pessoal que era estudante também, o Martin, o Moa, teve muita gente, foi bem legal. Uma galera. E era um concurso grande, então assim, até rolou divisão entre equipes e tal, né? Porque, cara, era muita coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção foi assim, até essa parte de metodologia, digamos, do concurso, que vocês, de certa maneira, já tinham um pouco mais essa experiência, assim. E uma das primeiras coisas foi assim, cara, quantas pranchas precisam? Tipo, o que cabe nessas pranchas? Sabe? Que tipo de material que a gente vai produzir?
E isso começou a definir daí as discussões aí de projeto, assim, antes de pensar sobre o concurso, né, sobre o desenho dos edifícios e tal. E isso, assim, me pareceu um jeito de já pensar num concurso de uma maneira diferente, porque você já quer resolver o projeto e tal, não sei o quê. E outra coisa também foi essa análise do júri, que isso aconteceu também, de tipo, quem que vai fazer, quem que é a banca, né, a banca julgadora lá, e os jurados e tal, e que tipo de arquitetura que esses caras produziam ou se interessavam, que isso, pô, com certeza faz muita diferença, afinal a arquitetura é subjetiva, então quem tá avaliando também... Tem suas preferências ali, né? Seus Exatamente. Gostos. E também uma coisa que me chamou bastante atenção na época foi, assim, as referências que vocês buscavam. Então eram sempre, assim, referências de tipos de concursos que foram ganhadores, do memorial descritivo, como que os caras explicaram o projeto, sabe, todos esses detalhes já, assim, a tua pesquisa já é muito própria para a parte de concursos, assim, e que eu acho que, de certa maneira, isso foi refletindo no sucesso que vocês, né, hoje, com o tempo, adquiriram e de ganhar concursos, né? Não sei como é que funciona para você essa parte de metodologia, assim, enfim. Eu acho que é um pouco do que você falou, e que ao longo dos anos, assim, o pessoal vai se conhecendo também dentro acaba sendo um time, né? O que cada um sabe como o outro vai se comportar, enfim, ou quais são as áreas em que cada um domina mais, enfim. Né? Essa parte do entendimento e do conhecimento acaba trazendo muita... Até na parte das discussões, assim, é bacana porque também são vários pontos de vista diversos. E isso a gente costuma dizer assim que é fundamental, porque a gente traz as primeiras ideias, concepções ali, a gente deixa a liberdade para todo mundo dentro do escritório propor, né? O estagiário que acabou de chegar no escritório é convidado a apresentar também proposta como os mais antigos, assim. Que legal. E a gente joga tudo em cima da mesa e debate. Muitas vezes a gente já desenvolveu proposta de estagiário, assim. Porque era melhor, assim, a gente não é questão de ego, é questão de analisar qual foi a melhor proposta. Então são várias rodadas de discussão que você joga o projeto na mesa sem ter autoria, essa coisa do ego você precisa deixar muito de lado. Sim, quando você quer fazer... Exatamente. Tem um ego grande. É bacana, né? Porque agora a gente está numa era que surgem mais coletivos de arquitetura, que é o nosso caso, do que aquele arquiteto gênio que faz um traço lá e os outros têm que engolir aquilo lá e só representar a ideia desse gênio, né? Então é muito colaborativo, assim. E a gente só deixa sair do escritório coisas que todo mundo criticou muito, então tem uma super curadoria interna, assim, até a gente definir qual é o projeto que a gente vai especificamente desenvolver, né? Então a gente faz muita maquete, muita proposta. E várias rodadas, assim, porque às vezes você lança uma ideia que você observa uma ideia de um companheiro que se pode agregar na sua, ou da sua agrega na dele. Sim. E às vezes o partido ele não nasce puro, ele é uma junção de vários. Às vezes ele já nasce puro e todo mundo concorda que é bom de desenvolver, aquilo é muito desenvolvível, ou tem uma flexibilidade que vai comportar o programa. Ou às vezes quando o concurso é muito grande, vai cada um para uma área, você desenvolve urbanismo, você já vai para os prédios, sabe? Sim. Então, tudo depende da análise, de como a gente vai enfrentar. Porque são concursos das naturezas mais diversas, né? Isso que é legal, os programas que nos chegam e que a gente enfrenta são os mais malucos possíveis. E cada um é um novo desafio, né? Você tem que mergulhar de novo num novo tema, enfim, conceitos diferentes e tal. Um dos concursos do ano passado que a gente mais gostou de fazer foi uma creche. Foi muito legal, assim, a gente nunca tinha desenvolvido também para esse órgão, para a CODAB lá do Distrito Federal. Então foi muito legal, assim, se enfrentar um tema desse, uma natureza que a gente ainda não tinha enfrentado. Então, é tão espantoso quanto uma estação na Antártica, assim. Então é você estudar coisas novas, você enfrentar desafios novos, e nunca é trabalho jogado fora, assim. Você faz, por mais que você... Isso aí desse concurso que a gente fez pro Porto Olímpico, que é o gigantesco, né? Tinha era as vilas de habitação para os juízes e para a mídia, né? Se não me engano, das Olimpíadas. E acabou não indo para frente, mas enfim, era gigantesco, tinha muitas unidades habitacionais, era muita densidade, verticalização. Aquela época a gente nunca tinha lidado com nada nessa escala, mas com certeza essa experiência de você ver prédios daquela, né, prédios de 145 metros de altura, se não me engano era o gabarito que a gente tinha para trabalhar. Era monstruosa, assim. Então, trabalhar com essa escala aí de, sei lá, acho que eram 900 mil metros quadrados de terreno,
E também muito uso diversificado, tinha hotel, tinha centro de convenções, tinha a parte hotel, tinha toda a parte do urbanismo, né, do sistema viário, e tudo isso não foi em vão. A gente acho que não acertou muito a mão naquela época, mas o desenvolvimento e já ter lidado com isso uma primeira vez, com certeza, a segunda vez que se lida, você já tem algo mais para acrescentar, a terceira, a quarta, uma hora você chega um pouco mais perto do que... É legal, porque é isso, a experiência de fazer concursos também, né? Imagina assim, é que nem você fazer um concurso público, digamos, se você quer entrar numa carreira assim. O primeiro concurso, putz, eu tava nervoso na prova, o segundo, putz, eu errei aquela questão que era básica, mas enfim, cada um, na verdade, está aprendendo, né? E se desenvolvendo naquilo, né? E eu achei legal isso que você falou da parte da discussão de projeto, que é meio assim, é você dar porrada no projeto, né? É tipo, quanto que o projeto aguenta de porrada, porque você joga na mesa e fala, ó, galera, critica aí, o que tem de problema? Porque a hora que sai do escritório, pô, tem que ser a melhor opção, digamos, ou aquilo que o escritório entrou num acordo ali pra... E o júri é muito heterogêneo também. Por mais que você pesquise e ache que sabe o que cada um gosta, às vezes você erra bem feio, assim, no que eles escolhem, você nunca imaginaria. E também, é por isso que a gente até dá uma olhada no júri, mas nunca norteia as decisões só por ele. Né? É interessante conhecer e as obras também, porque muitos dos arquitetos que são convidados para o júri têm obras notáveis, assim. Mas essa coisa da curadoria interna faz com que todo mundo do escritório já desceu além no projeto, já criticou e acabou aceitando uma solução que ela já sai com menos polêmica, né, de dentro do escritório. Sim. Então, a chance disso, de jurados com mentes diversas, né, de comprarem a sua ideia, é um pouco mais... Ó, tô passando segredo, hein? Aliás, se quiser eu corto essa parte. Corta essa parte aí, hein? Vocês trabalham com maquete física também, não? Sim. É fundamental. É maquete bem de estudo mesmo. A gente faz normalmente uma maquete do terreno com um entorno que a gente possa relacionar com... a gente delimita um determinado perímetro que possa ter influência no terreno ou na área em questão. Aí faz uma maquetinha e trabalha com isso, uma maquete do terreno, e depois trabalha com modelos bem rápidos, assim, de isopor, foam, só para jogar a ideia, só para ver se tem futuro, assim. E aí, em determinado momento, a gente até acaba abandonando depois do partido ali, não passa para maquete de apresentação, mas aquilo é sempre fundamental para você voltar e estudar as relações ali dentro dos modelos. Inclusive, essas reuniões que a gente faz, tem lá, sei lá, 20, 30 maquetinhas que a gente vai jogando e vendo as relações e vendo quais que são mais interessantes. Eu lembro que a gente desenvolveu maquetes lá no concurso, assim, desde o começo também, assim, quer dizer, na verdade, principalmente na parte do começo, assim, né, de discutir, até a parte de interiores, eu lembro que, cara, tudo, assim, a gente, enfim, a gente se dividiu em equipes, mas volta e meia se reunia todo mundo, assim, sei lá, eram 10, 15 pessoas, não lembro. E aí discutia aquilo e tal. Era bem bacana. Tribo, né? Não, era uma... Foi. Depois você entra no site e tem a descrição, todos os nomes, todo o time pra de enfrentar, futebol. mas é bacana, né? Se chamar, porque era muito grande o concurso, pouco tempo, e a gente resolveu fazer uma equipe. Bacana a experiência. Nessa questão assim, de organização assim, do escritório, depois que você ganha um concurso e você é contratado para desenvolver o projeto, você ainda assim precisa arranjar tempo para continuar participando dos outros concursos, né? Vocês se dividem assim ou todo mundo faz tudo? Com o passar do tempo, a gente conseguiu trazer a prática de concurso para o horário comercial. Né? Então, agora faz parte olha, agora faz você parte que vira à noite, faz parte do dia a dia do escritório também, porque acabou sendo o principal angariador de trabalho para a gente. Então, trata-se de um investimento. A gente se paga para fazer concursos hoje em dia. A gente conseguiu, depois de muitos e muitos anos, não ganhando disso, nada. Né? E aí os concursos, os contratos, na verdade, que estão em desenvolvimento, a gente vai trabalhando de acordo com as entregas ali, né? E sempre de olho nos editais que estão sendo lançados aí. Mas é um balanço, assim. Porque a gente, na verdade, é muito bacana fazer concurso. Você estuda novas coisas, você vai atrás de novas referências, você amplia o repertório, você enfrenta coisas que você não... Então é bacana. Enquanto arquitetos e apaixonados pela arte aí da arquitetura, a gente gosta de sempre
Com certeza. Estar E até só antenados aí, o né, Emerson que- negócio de virar à noite, e o Emerson era sempre contra essa coisa de virar à noite. Eu lembro que a gente tinha na faculdade um negócio de charrete, que era ficar 24 horas na faculdade, virando noite, e daí comendo coxinha e risoles, e enfim. Aí o Emerson achava aquilo um absurdo. Assim, ele falou, cara, você não precisa, isso é desorganização. E quando a gente na faculdade, o aluno naturalmente já vira à noite, e se você faz uma charrete, uma competição, né, um concurso interno na faculdade pra virar à noite, fala, cara, isso é um incentivo péssimo, terrível, né, péssimo exemplo. Eu falo, cara, trate, se organize, você tem horário comercial e é isso, assim, sabe? É claro que é falta de organização. Lógico. Sabe? Olha, até hoje eu vou te dizer que a gente chegou aí um pouquinho madrugada dentro ali, mas nunca viramos noite. Bom, mas é uma coisa bem incentivada no nosso meio, né? Principalmente os estudantes, né? Porra, não, precisa virar noite, porque a gente trabalha pra caralho. Dá o sacrifício. Mas é uma coisa assim, é questão de procrastinar muito, né? Aí você fica, você tem um desafio, vai se encarar de frente, você vai pra casa antes, assim. É verdade. Que me leve às alturas, que me mate de emoção, que não pergunte onde estava, nem pergunte aonde vou, que pratique atos loucos, que me faça estremecer em desespero. Primeira coisa, Antártida ou Antártica? E aí, Antártida ou Antártica? Eu não sei. Não tá? Tem muita gente que defende que é Antártica, mas Antártida também tá certo. Pelo que eu vi na Wikipédia, tanto faz. Não, a Wikipédia falou. Tá, é verdade. Exatamente. O que dá mais busca no Google é o certo lá. A outra polêmica, que é se é base ou se é estação, isso é consenso que é estação. Porque estação. base é com fins militares. Tá. Estação Então fala certo de aí. pesquisa. A estação brasileira, Almirante Ferraz. Comandante Ferraz. Comandante? Comandante Ferraz. Então, assim, o concurso que vocês, né, pô, super foda que vocês ganharam aí, pra caralho, que foi o do concurso da Antártida lá. Antártica, tanto faz. Que, basicamente, enfim, o Brasil lá tem a estação lá de pesquisa, enfim, lá. E aí teve um incêndio, acho que em 2012, que aconteceu, enfim, e aí eles resolveram abrir um concurso de arquitetura pra isso, assim. Então, enfim, acho que talvez você contar um pouco como é que foi. O Brasil ele tem essa estação desde 1984 na Antártica. Porque lá existe um tratado internacional e qualquer país do mundo consegue garantir a permanência lá desde que tenha uma estação permanente lá. Ah, tá. Então, desde 84 o Brasil tinha essa estação antiga e ela foi feita não de modo provisório, mas ela foi, enfim, não feita especificamente para ser uma estação. Então, eram containers preparados para o clima local, enfim, e adaptados para suportar as temperaturas e as condições climáticas do local, mas não era especificamente pensado desde o início para ser uma estação. Tá. E então ela foi crescendo, né, como que com módulos, né, através desses containers. Mas esse incidente aconteceu em 2012, quando estava havendo uma transferência de combustível e pingou combustível no gerador quente, acabou gerando esse incêndio, e é um protocolo da Marinha do Brasil você fazer um combate direto ao incêndio. É meio que um protocolo que eles comentam que é algo utilizado nos navios, né? Porque se o navio afunda, você vai ficar no meio do oceano. Então, eles precisam fazer de tudo para acabar com aquele incêndio. Então, por isso que 2 militares acabaram morrendo, mas os cientistas acabaram se salvando todos. Só que a estação ficou 80% destruída, só sobrou uma parte da garagem. E prontamente a Marinha do Brasil contactou o Instituto dos Arquitetos do Rio de Janeiro para lançar esse concurso internacional em busca do novo desenho de uma nova estação. Então, no final de 2012, aliás, no começo de 2013, eles já lançaram essa concorrência internacional, e algo muito inusitado, né? Imagina, a gente também nunca tinha feito projeto nem para nenhuma residência em um lugar que esporadicamente pegue neve, e a gente foi então pesquisar todas as estações contemporâneas, né, o que o pessoal faz de mais recente. Então a gente avaliou várias das soluções propostas para as outras estações e compilou todas as tecnologias, né? Tem muita questão de logística também envolvida na proposta, para que a gente formulasse a nossa proposta. E muito inusitado, um concurso que a gente nunca passou pela nossa cabeça ter ganho assim, mas também se não tivesse tentado não teria acontecido. Então, mas foi uma surpresa muito bacana, assim. A gente foi de 0 a 100, né, digamos assim, de não conhecer nada desse aspecto das estações ou do clima local, né,
até a nossa proposta em pouco mais de um mês, assim, a gente elaborou nossa. e submeteu. Caralho. A gente até tentou buscar algumas consultorias. Normalmente a gente acaba convidando profissionais para nos auxiliar, né, nos aspectos principalmente das engenharias, aí, questão de estrutura e eficiência energética, e a gente fez uma equipe totalmente curitibana, assim, com auxílio de outros consultores, claro, mas uma equipe daqui. Afinal de contas, aqui também já nevou, né? Pois Duas vezes na história. Vezes, né? Todo mundo sabe sobre neve aqui. Mas foi bacana. Mas o que você pode destacar de tecnologia ou de logística, assim, que foi diferente, né? Eu acho que quando a gente não conhece o tema, a gente acaba tentando simplificar. Na verdade, todos os nossos projetos, eles são uma tentativa de simplificar a resolução, né, daquilo para que a obra se propõe, né? Então é algo principalmente num ambiente tão inóspito, com dificuldade de acesso. Então o nosso partido ele é super simples, ele parte de 2 barras localizadas no único local em que era possível fazer, porque o local estava bem determinado, que é o exato local onde ficava a antiga estação. Então a gente fez uma divisão, uma setorização ali muito simples, e tratamos de buscar também um sistema construtivo que fosse modular e também de simples execução, simples logística, e que fosse possível, por exemplo, você executar a maior parte do trabalho num continente. Enfim, seria lançada uma licitação internacional, não sabíamos onde seria construída a estação, mas de fato ela seria construída fora e só levado para ser montado no local. Né? Então, o mais pronto possível no lugar. Né? Então, o nosso sistema ele é bem... Não é simples, mas ele acaba resolvendo de uma forma bem direta assim, os problemas enfrentados. Então a gente trabalha com uma mesa estrutural, né? Não sei se eu vou conseguir descrever, só falando aqui. Cara, enfim, quem quiser. Não, o pessoal está acostumado com o exercício de abstração que a gente pede aqui, cara. Pode falar. Enfim, quem tiver a curiosidade, está no nosso site lá o projeto. Mas, enfim, ele trata-se de uma mesa estrutural em que você dispõe os containers, né, que acabam sendo os módulos onde acaba acontecendo os espaços internos, e aí você envolve tudo isso com uma camada externa protetora, tanto térmica quanto das intempéries. Assim, né? Alguns dados interessantes, lá chega a ter tempestades com ventos de até 200 km por hora, a temperatura mínima de menos 28 graus, então são questões que a gente nunca tinha enfrentado antes, né? O detalhamento de tudo isso. Então, ao final, por exemplo, a gente tem vidros quíntuplos, a gente tem vidros duplos internos, mais vidros triplos externos. E isso para a gente não abrir mão das janelas, né, que a gente colocou ao longo de toda a estação, por conta desse aspecto psicológico, né, de você estar. Os militares ficam trancafiados lá de março a novembro sem poder sair, né? Os cientistas ficam de novembro a março. Então a janela de abertura de chegada e saída é de novembro. Claro, isso varia de acordo com o ano, porque às vezes o mar descongela antes do tempo ou mais tarde. Mas se quiser sair, não é qualquer hora, né? Isso, olha, a saída de lá é quase impossível entre março e novembro, mas a chegada eles conseguem passar com o avião e lançar de paraquedas mantimentos, algumas coisas assim, mas também é uma operação super arriscada. Então só ficam os militares nesse período de inverno antártico que eles chamam. São 15 que fazem a salvaguarda e manutenção da estação nesse período, e durante o período de verão aí vão acontecer, né, as pesquisas com até 64 pessoas. Mas esse aspecto da logística, de a gente ter planejado que tudo seria feito, as partes internas dentro de containers, não os containers convencionais, mas de tamanho convencional que pudessem ser levados em navios convencionais, que você não precisasse preparar um navio, o que tornaria ainda mais cara a logística, que já é muito cara. Lógico. Foi uma sacada bastante interessante. Então, a lógica é assim, a gente tem 200 e não sei quantos containers, em que tudo deveria ir o máximo de pronto possível e só montado, né, em cima da estrutura que... Sim, porque você está pensando em toda a cadeia, né? É a construção desde o começo, como é que isso vai ser transportado e tal. É fundamental. E agora que... Bom, enfim, daí isso na etapa de projeto, né? E foi lançada essa licitação internacional em que uma empresa chinesa acabou ganhando, e já é agora segunda temporada que eles estão
passando lá. Eles já fizeram toda a fundação na temporada passada. Agora eles estão fazendo já a montagem. Tem algumas fotos no nosso site também Mas do eles estão estágio montando atual. lá na Antártida já ou estão montando na China para depois levar? Não, eles já fizeram toda a montagem na China, de Tá. toda a estação, desmontaram, colocaram no navio Caraca! e levaram para lá. E eles agora montaram todo, vamos dizer, fizeram lá Tá, um outro teste pronto, para ver se o negócio fizeram- estava estanque. Sim, É. teve 2 etapas. Infelizmente a gente não pôde acompanhar a execução, porque a gente não foi contratado para fazer o acompanhamento da obra, infelizmente. Puta, mas lá na foi Antártida muito... tem que dar um Tem jeito que de ir, visitar, cara, hein? tem que conseguir Só se ser der, visto. se der um problema muito, muito sério, a gente vai ser convocado aí para Antártica, senão... Então a gente tá torcendo que não. Não sabemos ainda, é uma incógnita, mas infelizmente ainda não fomos. Foi feita essa pré-montagem em Xangai, de toda a estação. Tem uma parte que era o mock-up, que era uma ponta da estação, que foi feita exatamente como deveria ser construída, para aprovação, né, por parte da Marinha tá. Brasileira. Então foi feito um pedaço e, em paralelo, eles estavam montando todo o restante da estrutura já para testar os diversos sistemas, para depois desmontar a estação como um todo, botar no navio. O isolamento Vai levar. lá é com o quê? É um isolamento que se chama PIR, poliisocianurato, se não me engano. É um isolamento que ele é relativamente comum em frigoríficos, né? Aham. E que conforma essa camada mais externa. Então a gente tem 22 centímetros desse material aí, que conforma essa pele mais externa que acaba dando essa proteção inicial. Essas soluções, por exemplo, essa solução de utilização do PIR para isolamento, assim, vamos dizer, não é uma coisa inovadora. Vocês não inventaram isso, né? Vocês pegaram uma coisa que já existe, né? Não precisa comprovar nada, né? O material em si, Existe. ele existe, É. claro, e a gente não podia inventar nada de muito novo, assim. Aham. É só o modo de aplicar que é um pouco diferente, né? Certo. Se veja, por exemplo, o formato da estação, ele é aerodinâmico, justo para oferecer menos resistência ao vento e para o vento varrer a neve, né? Sabe-se que quando você eleva a construção, o vento varre a neve e acumula menos neve embaixo da estação, né? e em cima também, né? Então esse formato é para menos resistência e para menos acúmulo de neve, né? Aham. Esse Que deslocamento também no aspecto arquitetônico da nossa proposta, que você tem um volume inferior e um outro dos camarotes mais elevado, é para que dos camarotes você consiga observar a baía. Então teve algumas questões arquitetônicas que a gente conseguiu, né, desenvolver também, embora seja algo super técnico e científico, a gente conseguiu Sim. dar alguns aspectos arquitetônicos. Assim. Até isso que você falou do vidro lá, que até você estava explicando, era isso, né? Quer dizer, os cientistas estão muito tempo lá, quer dizer, essa relação humana, digamos, que ele precisa ver Exatamente. a luz do sol, enfim, que pouco tá lá, mas... Cara, são muitos problemas que podem acontecer num ambiente desse nosso que a gente não consegue pensar. Cada 5 minutos, por exemplo, tem a condensação também dentro dos vidros e tudo, né? Não, e aí você começa a pensar aspectos técnicos que você não... Aqui pro Brasil você não pensa em barreira de vapor, que é isso que evita a condensação. Uhum. Ponte térmica, que é assim, um parafuso, se ele atravessar de fora para dentro... O isolamento, ele pode acabar com todo o teu isolamento térmico, porque ele é uma ponte térmica que traz frio de fora para dentro. São muitos aspectos de construções de países frios, assim, que a gente precisou aprender para que serve aquilo, para incorporar no nosso desenho. E, por exemplo, um briefing da Marinha do Brasil é que as janelas fossem abríveis, então você consegue abrir as janelas. Assim. louco, velho. Embora eles restringam isso por causa da climatização, mas tem temperaturas amenas, assim, que você chega a 15 graus positivos. Então, pode abrir, né? Pode até acontecer o efeito contrário da estação ficar muito quente, se precisar jogar um... Não, tô brincando, mas... mas são vários aspectos que a gente nunca tinha enfrentado e vem da pesquisa, de você ver como são feitas, né, as outras, e propor algo que a gente acha que arquitetonicamente funcione, né? E assim, pelo menos aparentemente, parece que aquilo que vocês apresentaram em termos de concurso não mudou muito, né? Evidente que houve um aprofundamento nas especificações, no detalhamento, etc. Mas, como conceito geral, o projeto se manteve muito parecido com o concurso, né? Que isso, às vezes, nem sempre acontece, né? A gente já viu concurso, casos de ganhar um projeto muito legal, muito bacana, e na hora da execução, da licitação, cara, eles transformam e jogam fora o teu projeto, né?
Então acho que esse respeito que teve, pelo menos inicialmente, parece que se manteve lá, né? Eu acho que isso é fundamental da época até em que você está fazendo sua proposta, de pensar nela como execuível, porque senão você vai criar um problema para você mesmo caso você ganhe. Pois é. Então, a gente busca muito essa racionalização do processo de construção, de fabricação, justo para que a gente não precise canibalizar a nossa proposta em caso de vitória. Então, não pensar nada muito maluco. Também tem uma outra questão de enfim. viabilidade também, depois do concurso, que é o orçamento final da obra, né? Tipo, dependendo da proposta que você coloque lá, de repente o júri pode bater o olho e falar, isso daqui está completamente fora do que a instituição pode pagar para a obra, né? Tem que ter essa análise também. Mas Porque alguns concursos até pedem, né? Planilhas de orçamentos iniciais, assim, orçamentos prévios e tal, Sim. porque, enfim, aí aquilo também passa a ter uma validade formal, né? Digamos, se seu projeto é isso, é esse custo, né? Então, Mas esse Exatamente. orçamento prévio, imagina que é um troço super simples ali, né? não é Mais muito ou menos, simples. sei lá. Mas é importante a viabilidade econômica da proposta, justo para você não precisar canibalizar o seu projeto Pois é. se ele for para frente, né? Então, soluções racionais, elas já nascem assim, a gente já procura sempre estabelecer o sistema estrutural, modulação, são questões muito importantes e que o projeto já nasce com isso e a gente tenta manter ao máximo. Assim. E essas parcerias que você já tem com os complementares, nem que seja uma Exatamente. fase inicial já, né? Exatamente. Mas assim, tem um engenheiro de confiança que a gente já vai trocando ideias sobre o que pode ser, o que não pode ser, né? Exatamente. Principalmente na engenharia estrutural, né? O Ricardo Dias, que é um super engenheiro aqui de Curitiba, sempre nos auxilia quando ele está disponível, né? Porque o pessoal precisa agendar Ele que sabe de todas as prazo, propostas dos concursos aqui. Ele é o engenheiro mais premiado em concursos do Brasil, talvez do mundo. Eu fiz projeto com ele também. Que massa. Não é um Mas ele cara muito legal. Ele é muito bacana mesmo. E eu acho que é engraçado também o engenheiro, cara, quando o engenheiro é criativo, é um grande diferencial. Eu trabalhei com poucos engenheiros que são criativos, assim, sabe? Que você dá a proposta lá, tipo, o cara compra a ideia, melhora a ideia, sabe? Tipo... Nossa, isso faz muita diferença, porque teu projeto fica muito melhor, esse né? cara é um que é criativo, um cara descolado, tem Ele é um arquiteto que Errou sabe ali, de estrutura. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante sobre a engenharia e a arquitetura, que é assim, o engenheiro deveria conceber ou fazer uma proposta para o seu sistema estrutural que um arquiteto deveria ter vergonha de esconder. Estou em meio ao oceano, a deriva, o meu barco salva-vidas é você. E já delirei mais de 1000 planos, contemplando nossa história, então vou comparecer pra me salvar. Então tá. João, gostaria de agradecer a tua participação aqui, foi muito legal, acho que deu para discutir bastante sobre concursos, passou várias dicas aí pro pessoal, não sei se na edição vai sair tudo isso, todas essas dicas, mas, cara, legal, obrigado por ter vindo, a gente tentou marcar isso algumas vezes, né, sempre é difícil, enfim, agendas e tudo mais, correria do dia a dia. Bom, acho que voltar a agradecer aqui, é sempre bacana conseguir falar com uma audiência que a gente não consegue imaginar quem que é, né? A gente faz alguns eventos, algumas palestras, você está vendo as pessoas aqui, é bacana esse formato que você não imagina para quem vai chegar a nossa mensagem. E agradecer a vocês pelo convite. E cortem todas as partes ali que o pessoal lá do escritório vai ficar muito bravo se souberem que eu contei os segredos aqui. E acho que é isso. E o nosso site, né? Quem quiser ver os projetos do que a gente falou aqui, alguns dos quais a gente não teve muito tempo para falar, a gente tem material no nosso site lá no Cara, é bem completo até. Desculpa, eu cortei, repete. Foi mal. Estúdio41.com.br. E tem o Facebook também, né? Tem o Facebook também. No Facebook a gente acaba postando bastante foto das obras que estão acontecendo agora também. Isso aí, pessoal. Valeu. Falou. Um abraço. A gente queria agradecer o pessoal que comentou no blog. A gente teve um comentário do Josué Stumpf Machado, que ele comentou lá naquele podcast de Arquitetura da Felicidade. Então ele ouviu recentemente, ele colocou ótimo tema abordado. Parabéns, gosto muito de ouvir vocês, é uma forma de aprender com descontração. E ele sugeriu o tema arquitetura utópica. Olha, boa. Utopiras. Boa. E a gente teve um comentário também da Laura Dominiciano, que ela ouviu do teto.
E ela colocou lá, muito bem, parabéns pelo conteúdo. Escuto vocês há um tempo, acho os temas pertinentes. Achei a iniciativa do Teto super interessante e gostaria de ouvir mais sobre esse tipo de atitude e projetos que envolvam comunidades em estado precário. No mais, Não, um grande pessoal, abraço. você não colocou o teu podcast pra ouvir na velocidade 1.5. É a Renata que fala rapidão. Eu falei bem rápido? Caso você não entendeu, põe na velocidade 0.5. O que tem no Instagram? Cara, no Instagram é o seguinte, temos que agradecer um pessoal aqui. A Renata Diniz falou, puta que legal. Agradecer aqui o pessoal do Instagram, Grateful Ju, o Vinícius Flores, o Leonardo Margonar, o Rafael Barbosa, a Josiane Alves, que escreveu, vocês voltaram, amo, fico rindo sozinho ouvindo os episódios. Deixem Los Angeles, acho que é deixem L-O, mas acho que é L-A aqui. Deixem L-A pra lá e venham pra BH. Vamos lá! Pô, podia fazer, né? BH. Daqui a pouco a gente vai pra aí. E também agradecer aqui o Marcelo Marcos, que falou, obrigado por voltar. Achei que tinham morridos. Não, que isso? Não, Estamos vivos tamo aqui. ainda. Depois de anos ouvindo vocês, só agora fui ver a foto de vocês Olá. e ligar as vozes aos rostos. Engraçado, né? Decepção? Sabe aquele, tipo, expectativa e realidade, assim? Que Ele não falou nada, mas acho que ficou decepcionado. E o André Gobo, que escreveu sobre o episódio de Los Angeles, ouvi 2 vezes esse episódio. Gostei. Palminha, palminha, palminha. Beijo no coração. Riso chorando, riso chorando. Também queria agradecer o pessoal que continua avaliando a gente no iTunes. Daí já subiu um pouquinho nossas Vocês avaliações. são fantásticos. Então a gente tá com 92 avaliações. Estamos com a meta de chegar a 100 aí, por favor. A gente 92? precisa dar um prêmio pra essas pessoas. 92 avaliações. E tem um comentário novo lá no iTunes que é do Mestre Leonardo, Grande mestre. que ele escreveu, muito bom. Achei sucinto e... Disse tudo. Fantástico, fantástico. Também queria mandar um abraço pro Brendo Almeida, que conversou com a gente no Facebook, né? Nossa, o Breno tava desesperado. Falando, porra, vocês não voltam mais, caralho, porra. Voltamos. Valeu, Breno. Isso aí, tem que cobrar. A Marcela Andes, adoro vocês. Venderam o Mickey foi demais. Ri sem parar, estava com saudade. Eles não venderam realmente o Mickey, mas foi bem caro pra construir lá o Walt Disney Concert Hall mesmo. Um abraço também pro João Vitor Cabanhas. E também um abração pra Araceli Silveira, que ela escreveu assim: aprendo e me divirto horrores com vocês. Meu marido, que é médico, adora ouvir também. Obrigada. E ela é veterinária também, tipo, não é arquiteta, né? Sei lá. Não, ela é arquiteta. Pra quem ouviu o episódio de hoje, a gente usou as músicas aí de fundo musical do Cacofônicos, que é a banda do Heron. Então, quem quiser dar uma olhada no YouTube, tem Cacofônicos TV. E também ele só pediu pra fazer um esclarecimento aqui, porque durante os anos do escritório lá, várias pessoas participaram com eles do desenvolvimento tanto do escritório quanto dos concursos e tal. E se eventualmente ele tenha esquecido de citar alguém e tal, que perdoem ele, mas que todos foram muito importantes. E quem quiser, entra no site, tem toda a ficha completa no site lá do estúdio41.com.br. Tem ficha completa de todos os nomes e as pessoas que participaram dos concursos. Beleza? Isso aí. Daqui Beijo. a 15 dias. Nos vemos outra vez. Falou. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você se lhe importasse opinião sobre as tendências da estação. Não, não, não seria você. Não seria você. Se as regras lhe fizessem mais sentido do que os seus instintos. Não, não, não seria você. Não seria você se acordasse às 7 em ponto.